Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas, certo? E aqui eu apresento a vocês Thor, o Deus do Trovão, o Carniceiro dos Deuses. Republicação dessa história pela editora Panini, certo? Da primeira fase, né, do Thor por Jason Aaron, né? Que escreveu por vários anos o personagem, né? Republicação essa de outubro de 2015, né? Antes, essa história já havia sido publicada no periódico, né, também da editora Panini, Homem de Ferro e Thor. Foi na época que os filmes da Marvel estavam começando a crescer. Teve filme do Thor, teve filme do Homem de Ferro. Aí a Panini fez essa dobradinha, né? Na mensal, publicando essa fase do Jason Aaron. E no Homem de Ferro, se eu não me engano, era a fase do Kieron Gillen, certo? Que era bem legal até, né? Então aqui a gente vai ter essa fase, certo? Que o Jason Aaron vai dar o tom, né? Do que seria o seu Han, né? Por vários anos, que é um tom épico, né? Um tom aventuresco, cheio de ação, cheio de aventura, né? Com grandes pitadas épicas no seu texto, assim, principalmente no texto descritivo do Jason Aaron, o que depois, ao meu ver, vai se tornar um pouco repetitivo, certo? E aqui a gente também é apresentado aos três Thors, né? Três Thors. As versões jovem, né? A atual do personagem, atual para a época, certo? E a versão já em seu crepúsculo, né? No final de sua vida, certo? As três versões do mesmo personagem, né? E ao longo da série toda, eles aparecerão em outras vezes, né? Não somente nesse arco que a gente vê os três Thors, certo? E é sempre um deleite, né? Sempre muito bom a aparição deles. Essa história aqui ficou bem marcada. Na verdade, é uma das melhores do Jason Aaron mesmo, em todo o seu run, certo? E aqui, né, a gente mostra até cada um tem sua particularidade, né? O jovem Thor impulsivo, o Thor atual é mais experiente, e o Thor do Crepúsculo, né? O Thor velho já parece o Odin, ele, certo? Muito legal. E apresenta eles lutando, né, contra uma entidade assassina de deuses, né? O Gorr, certo? E ao longo da história a gente vai ver quem é Gorr depois, né? Qual é o seu objetivo, por que ele é assim, etc. Certo? Uma história bem divertida, man, cheia de ação, né? E com a tônica certa. Ao longo da série, como eu disse, o Jason Aaron iria exagerar nesses testículos dele aqui, certo? Ia dar um tom muito épico, ou então deixar o Thor falando assim: ah, eu não lembro daquela vez que eu te encontrei, em que enfrentamos 10 mil, não sei o que das quantas, e nós jorramos muito sangue, etc. Aquela coisa, né, que fanboy assim adora, né? É tipo o Conan loiro da Marvel era o Thor, certo? Em vez de ser o He-Man, né? Exagera um pouco nas descrições, esquece um pouco a história, certo? Porque fica muito repetitivo às vezes, mas isso aí é um problema do futuro, né? Por enquanto, o gibi, né, bem escrito, né? Principalmente nas suas quartas e quintas partes, né? O clímax da história é muito bem feito, né? Aqui ele vai botar alguns elementos, né? Começa aqui a biblioteca do universo, alguma coisa assim. Alguns elementos que vão ser utilizados depois na história, certo? Muito legal. Na arte, como vocês estão vendo, a gente tem aqui o incrível Esad Ribic, né, que desenhando, que fez a minissérie Loki, né, que tem avaliação no canal, e também fez Namor As Profundezas, também tem avaliação no canal. Vou botar o link na descrição para essas obras desenhadas pelo Esad Ribic, certo? O desenhista certo, o artista certo para dar esse tom épico que a história do Thor, do Jason Aaron exige. A única coisa ruim, como vocês estão vendo aí pelas imagens, é que a Panini cagou na impressão do material. Tá um pretume desgraçado, né? Ó, vê isso aqui. Tá um pretume desgraçado, né? Deixando ruim de ver, né? As imagens. O primeiro capítulo pelas cores do Dean White e o segundo por Iver Svorcina, né? Os demais, né? O segundo e os demais, né? Deixando muito preto. Eu não sei como é um cara americano. Sinceramente, não tenho interesse em comprar um importado dessa fase. Não é para tanto, certo? Mas eu acho que a impressão ficou muito prejudicada mesmo, certo? Era bom que a Panini... Essa aqui foi a primeira republicação da série, né? Era bom que a Panini revisse isso, né, nas republicações que faz do próprio material. Vale muito a pena conhecer a história, certo?
e que serviu inclusive de inspiração para o último filme do Thor lançado aí, certo? Que quem conhece vê, né? E ela não termina aqui, continua no próximo encadernado chamado Bomba Divina, que em breve veremos no canal. Aqui algumas capas, né? Bem legal esses extras aqui, essa capa dupla, certo? Aqui a gente tem uma capa do Joey Quesada, essa aqui do Scott Young, né? A gracinha. Essas aqui ficaram muito legais, Daniel Acuna. Muito bem boas mesmo, certo? Enfim, vale a pena conhecer, mas tem um material bom, né? Não considero também essencial, né? Mas dos últimos materiais do Thor é bem legal. E aqui alguns esboços do Esad Ribic, né? Principalmente pela arte do Esad Ribic, que uma pena ficou, como eu disse, prejudicada na publicação da Panini, né? Imagina isso no papel Pisa Bright, como é que ficou, certo? Tá aí, mesmo. Concordam, discordam? Diga o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.